Boa noite, telespectador da TV Vila Velha. Estamos novamente aqui para o nosso encontro desta quinta-feira para falar de política, do dia a dia, daquilo que acontece na vida das pessoas aqui em Ponta Grossa e principalmente nesse vínculo com a política e a administração pública. Eu, terça-feira, prometi falar sobre foro privilegiado, prerrogativa de função, e eu fui cobrado porque eu não falei na terça. Então eu vou falar um pouco a respeito do foro privilegiado. Até antes de falar do vulto histórico, vou falar do foro privilegiado, porque eu fiquei devendo na terça-feira para falar a respeito disso. E é um tema em voga, né? O foro privilegiado não é o nome correto, né? Privilegiado é de privilégio, né? É de algo diferente, a maior ou a melhor para aquele que recebe, mas que, na verdade, o nome não é o correto, que é do foro privilegiado, é foro por prerrogativa de função, né? E o que é isso, né? Por que falam muito nessa sistemática onde difere as pessoas, né? Pessoas que têm determinados cargos não são julgados conforme determina a lei, né? Elas têm uma prerrogativa da função que exercem. Então, vamos lá, tem juiz, tem prerrogativa de função, o ministro do Estado tem prerrogativa de função, e a gente viu muito o presidente da República, e a gente viu muito isso na Lava Jato, como vai ser julgado. E agora, no mês de maio de 2018, teve uma reformulação através de uma decisão do STF em que modificou o tal foro por prerrogativa de função, ou na linguagem coloquial, o foro privilegiado. Fui estudar a matéria, fui estudar um pouquinho a respeito disso, por causa do curso de Direito, e eu não sabia como é que funcionava, fui ver a história por que do foro de prerrogativa de função, por que isso acontece no país, da onde vem isso, por que acontece isso. E eu tive algumas surpresas, né? Não estou com uma opinião formada a respeito, mas eu tenho algumas dúvidas a respeito do tal do foro de prerrogativa de função, né? Ele tem origem no processo penal romano, usado na verdade, cultura romano-germânica, né? Do direito, fazem utilização da prerrogativa de função, e Portugal se destacou nisso, né? Porque ela se utilizou principalmente tem início ali na verdade, em 1530, lá vai Pedrinha, quando ocorre a Inquisição. Portugal, com Dom Henrique, que era o cardeal e rei de Portugal, ele pega e implanta essa prerrogativa de função, ou, como querem, a linguagem mais coloquial, o foro privilegiado. Em 1580, expedido um decreto, o decreto pelo cardeal Dom Henrique, né, que, na verdade, era imperador e também cardeal, que estabelecia este foro privilegiado para os inquisidores. Era quem participava da Igreja Católica. Então, vem do direito romano, lá atrás, o processo penal romano, começa com os senadores da República Romana. Lá em Roma Antiga, senador julgava senador, olha que, né? Os pares, né, julgavam assim. Não sei se de repente o adversário não fazia mal no julgamento e o que era amigo defendia, mas obviamente não sei que tipo de julgamento ia acontecer. Pelo menos eu vejo como viciado, né? Porque o próprio companheiro julgando o outro companheiro, né? Eu acho que se protegiam, né? Pelo menos a visão que eu tenho, e que a gente na pesquisa vê ali como eram procedidos os julgamentos, né? Então, o senador era uma casta superior, não tinha o mesmo acompanhamento processual, visto pela natureza do fato,
neste caso não era visto pela natureza do fato, que era o correto, teria que ser o correto, mas sim pela posição do indivíduo que ele exercia na sociedade. Nesse caso, eram os senadores romanos que obtinham essa vantagem. Daí, caminha-se um pouco, né? Não vamos passar nesse meio, porque tem muita coisa para o meio, mas indo já para Portugal, em 1580, Dom Henrique assina o decreto, né? Expede o decreto, ele que era cardeal, imperador, Dom Henrique, e daí faz o foro privilegiado para os inquisidores, tanto para réu como para acusador. Então, lembra, eu até falei no programa passado, lembra dessa mistura da Igreja Católica, porque o Estado não era laico, viu, pessoal? O Estado era diferente. Antigamente, as igrejas, principalmente a católica, tinha uma influência muito grande governamental. E naquela época, mais ainda em função da Inquisição, porque a Inquisição foi horrível, né? Um tempo negro, né? E eu acho que a própria Igreja Católica já reviu isso, já sabe que errou, né? E o tal do santo ofício, né? Que de santo não tinha nada, era uma perseguição, né, às pessoas, e muitos dos perseguidos vieram para o Brasil, que eram principalmente os judeus recém-convertidos, né? Não por fé, mas por obrigação, para não morrer, né? E adotavam nomes, né, de árvores ou de locais. Então o cidadão chamava-se Noel Ben Salomão, né, de origem judaica, com uma religião judaica. A Inquisição chegava lá, ou você muda ou você vai para... Né, vamos esticar você com 2 cavalos, um em cada ponta, até você confessar que o que nós queremos, que era adotar a fé cristã, né, que, né, bem persuasivo, né? A Inquisição foi bem persuasiva, né? E fez com que muita gente, principalmente, fugisse de Portugal, Espanha, que é onde a Inquisição teve muita força, né? E acabaram se retirando e indo embora. E muitos vieram para o Brasil, recém-convertidos, com nome daí de fruta, né? Oliveira, Pereira, né? O cidadão ia ser reconvertido a Noel Ben Salomão, ele saía para fora de casa, via uma lima lá, um pé de lima, Noel Ben Lima, né? Noel Lima, né? Ou de um pé de oliveira, né? Noel de Oliveira. Por quê? Por causa da conversão. E, obviamente, este povo que cometeu atrocidades, né, pleiteou junto ao rei a possibilidade do foro privilegiado. Então, volto a repetir. As pessoas não eram julgadas pelo fato concreto ou por aquilo que tinham que ser julgadas. Elas, nesse caso, eram julgadas e com a prerrogativa não do fato concreto, e sim da posição que exercia na sociedade. Começa com os senadores romanos, vem para o clero e depois foi chegando no Brasil, né? Obviamente, com os portugueses vindo para cá, a Constituição já abria essa perspectiva na primeira, na de 24, lá do imperador Dom Pedro I, já veio, aquilo já veio junto com a gente. E até porque era império, né? Mas quando vem a proclamação da República, que acha que vai modificar e cujo baluarte, né? E daí a gente vê, né, os comportamentos, né? O baluarte dessa Constituição de 1891, porque a República é proclamada em 1889, mas a Constituição republicana vem em 1891 e ela vem com os vícios das mesmas de antigamente, ou seja, trazendo a prerrogativa de função para algumas pessoas, para alguns, eu não digo cargo naquela época, mas porque aquilo era para o rico, para o poderoso, para quem detinha o poder, principalmente no regime absolutista, né? Então, quem mandava, né, mandava. Né? E, obviamente, se isentava de responsabilidade e se privilegiava no instrumento legal, né, na lei ali, de que ele era diferente. Isso vai se perpetuando.
A gente vê, e diga mais, essa de 1891, o baluarte, a pessoa que mais tem o dedo nessa Constituição chama-se Rui Barbosa. Né? E mesmo Rui Barbosa, né, que a gente tem um admirador que fala em honestidade, aí saiu com essa Constituição que traz, não diria vícios, né? Porque é o momento, né, tem que fazer um estudo diacrônico, né, ver como é que era naquela época, para saber qual era a realidade daquela época, mas a República adota aqueles mesmos princípios absolutistas de beneficiar certos grupos. Tá. Declarada a República, feita a Constituição, Rui Barbosa coloca aquilo de volta e novamente a vantagem. Né? 1930, né? Revolução, toma o poder Getúlio Vargas, em 36, nova Constituição, a mesma coisa. Cai Getúlio em 46, a mesma coisa. Vem o Eurico Gaspar Dutra, o Brasil modifica e novamente se perpetua aquele sentimento português de absolutista, né, patrimonialista, de que tinha gente diferente da outra, né, por uma condição melhor. E isso vai vindo, né, vai vindo na história, né. Vem a Constituição de 1988, que depois que ia acabar, na verdade, ao longo do tempo veio se ampliando, e chegou no que nós temos hoje, um foro privilegiado, uma prerrogativa de função, me parece que perto de 58 mil pessoas são beneficiadas com esse tipo de eu não vou chamar de privilégio, mas de uma prerrogativa até meio equivocada hoje em dia, bem equivocada. E a gente vai conversando sobre isso, vai não só esclarecendo você, mas também eu me esclarecendo a respeito do assunto, porque eu tenho dúvidas ainda. Eu confesso que eu tenho dúvidas. E quando eu estudei a matéria, fiquei com mais dúvidas ainda, porque tem casos e casos, situações e situações. E vamos analisar. A Constituição diz lá que todos nós somos iguais perante a lei. Mas não é verdade. Porque se eu tenho um foro privilegiado e prerrogativa de função, nós não somos iguais perante a lei. Então, o juiz de direito, né, tem prerrogativa de função. Vamos lá. Promotor público tem prerrogativa de função. Um advogado não tem. Eles são todos operadores do direito. Mas quem tem prerrogativa de função? O juiz ou o promotor? Ah, e você é contra? Não. Né? Pelo menos é o que eu estou vendo hoje. Né? Que daí a gente vai cair naquela explicação que eu dei do senador Romano. O senador Romano julgava o próprio senador Romano. Não dava certo essa parada. Né? É par julgando par. Se é inimigo, vai... Né? Não vejo muita isenção nessa questão do julgamento. Agora tá, vamos trazer para o momento atual. Vamos pegar o juiz de direito. Então, se nós acabarmos com a prerrogativa de função, o próprio juiz da primeira instância vai julgar o juiz da primeira instância, o colega. Se tem na comarca só um juiz, como é que fica? Né? Mas vamos lá, digamos que tem dois juízes, o outro vai julgar o companheiro. Né? Então, aí eu vejo... Agora, deputado. Vamos pegar deputado, tem prerrogativa de... Eu acho que não devia ter prerrogativa de função. Até porque é ruim a tal da prerrogativa de função com o sistema judicial apinhado de processos como está hoje em dia. Nós falamos lá, né? É inconstitucional porque diz que todos somos iguais perante a lei, mas não somos iguais perante a lei. Né? Diz lá na Constituição que você tem direito a duplo grau de jurisdição. Eu pergunto, aquele que tem foro privilegiado, prerrogativa de função, julgado pelo STF, tem segundo grau de... O segundo grau, a dupla jurisdição?
Né? É a pergunta que eu faço, é a dúvida que eu tenho e a dúvida que tem que se criar. Então, eu vejo hoje que nós não tenha dúvida, tem que mudar isso. Eu acho que deputado não precisa ter prerrogativa de função. Aliás, eu acho que legislador, de modo geral, não tinha que ter. Ele tem que ter imunidade com relação àquilo que ele age corretamente. Por exemplo, no discurso, numa tribuna da Câmara, que às vezes ele tem que sentar a ripa em quem está fazendo coisa errada. Então, assim, é a proteção do mandato. É a proteção do mandato. Não a proteção do cidadão quando ele faz coisa errada. É a proteção do mandato. Então, eu não vejo a necessidade de prerrogativa de função no caso do legislador. Pode ser julgado em primeira instância, quem vai julgar o juiz. Acho que não precisava. Talvez, dessa estrutura toda, algumas modificações tinha que ter. O juiz, eu acho que tinha que ser diferente. Eu acho que tinha que ser, efetivamente, o Tribunal de Justiça. Não sei. Até estou fazendo uma reflexão a respeito disso, uma ilação, né? A respeito disso, mas eu tenho dúvidas em relação a isso. Confesso para vocês que eu tenho muita dúvida e não sei se seria o correto no caso do juiz. Comercial, Júnior? Já está na hora? Isso. Tá, eu vou para o comercial rapidinho, eu vou falando nisso, porque isso daqui dá muito pano para manga. Tem um candidato a presidente da República que diz que acabar com isso e tem que analisar bem isso, né? A gente usa a palavra privilégio, a gente às vezes acha que tem que ser assim, assado, mas a gente vai discutir no segundo bloco a respeito disso. Vamos para um comercial rapidinho. Revista de Ponta a Ponta e TV Vila Velha. Tudo que é notícia nos sites de Ponta Grossa e região em tempo real, clique e ouça depontawebnews.com.br. Estamos novamente aqui no segundo bloco, o programa Laroca Neto na sua TV Vila Velha. Eu falava do foro de prerrogativa de função, foro privilegiado, como querem as pessoas no dia a dia, mas discutíamos a respeito da importância que isso tem ou não, né, se é correto ou não. E eu achava que tinha que terminar com tudo, mas eu já mudo de opinião, já acho que tem que se pensar um pouco a respeito disso. Volto a repetir, tem que ter uma imunidade para o bom parlamentar, para proteger o cargo, mas não com prerrogativa de função no caso criminal, porque né, o tal do foro privilegiado, porque é o caso concreto e vai ter que ir para a primeira instância e ser julgado. Volto a repetir, no caso de juiz eu tenho dúvida, né, do magistrado. Se não volta para a primeira instância, ele vai ser julgado por ele próprio, ou pelo companheiro dele, ou pelo um cara que não gosta dele ali na primeira instância, que às vezes pode ter conflito entre... Né? Então, tem que se pensar muito nisso. Não existe uma simplicidade na análise, né? Ou tomar uma providência. Vamos... E às vezes a gente vê os políticos, porque eu vou fazer, porque eu vou... E às vezes não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu não sei se dá para jogar aí na tela, Júnior, aquele quadro que diz quem julga quem hoje. Oi? Está na tela. Está na tela? Então, olha aí, você está vendo na tela o que está acontecendo. Então, a jurisdição competente no primeiro bloquinho ali, o executivo no segundo bloco, o judiciário, o legislativo e outros. Então, vamos lá. A jurisdição competente do STF. O que ele julga? No executivo, ele julga o presidente da República, os ministros, o vice e os ministros e advogado-geral da União. Então, o advogado-geral da União tem prerrogativa de função. Judiciário. Quem que o STF julga? Membros dos tribunais superiores, incluindo o STF. Jurisdição competente é STF. No Legislativo, quem que ele julga? Membros do Congresso Nacional. E quem mais que o STF julga? Procurador-Geral da República, comandante das Forças Armadas, membros do Tribunal de Contas da União e chefes de missão diplomática. Então, quando a gente fala, volta aqui comigo na tela, Júnior, só para me mostrar aqui, quando você fala
em prerrogativa de função, você não está falando só do parlamentar. Você está falando de 58 mil, né? Que não são todos do parlamento, obviamente. Então tem advogado-geral da União, tem membros do Ministério Público, até diplomata é julgado pelo STF. Tá, pegamos mesmo o segundo quadrinho e agora vamos ver quem julga, no caso, o STJ. Júnior, dá para pôr naquela? Já está naquela? Tá, STJ julga governadores, no caso do Executivo, o STJ julga dos judiciários membros do Tribunal Regional Federal, dos TRE, os Tribunais Regionais Eleitorais, dos TJ, dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais do Trabalho. No caso, a STJ não julga ninguém do Legislativo. Outros membros que podem ser julgados pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Membros dos Tribunais de Contas dos Estados. Então, você vê que os membros do Tribunal de Contas da União que julgam é o STF. Do STJ, no caso, julga os membros dos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e de municípios. Me parece que só tem 2 municípios no Brasil que tem Tribunal de Contas. Um no estado de São Paulo, aliás, 2, Rio de Janeiro, São Paulo, e parece que tem mais um, né? Então, estes são julgados pelo STJ. Membros do Ministério Público da União, que atuam perante tribunais, também são julgados pelo STJ. Então, voltando aqui comigo, Júnior, voltando aqui comigo. Então, por exemplo, aquele processo do governador Beto Richa, com relação ao desvio de dinheiro, que deu todo aquele problema que ele se mandou pelo Tribunal Regional Eleitoral, daí não sabia... Tudo isso aconteceu, boa parte disso por causa do foro privilegiado e da prerrogativa de função, né? O caso da Dilma foi o julgamento pelo STF, e a gente está vendo, e a gente tem que começar a entender isso. O que é o foro privilegiado? Por que tem vantagem no julgamento ou demora o julgamento? Eu cheguei à conclusão que é ruim, inclusive para os parlamentares, né? Que esqueça, não precisa de foro privilegiado, não precisa de prerrogativa de função. Julga, vai para a primeira instância e julga tudo, né? Começa pelo processo legal. Até porque estão sendo prejudicados alguns. Em função de quê? Em função de que, com acúmulo de processos, queima-se etapas no julgamento, mandando direto, por exemplo, para o STF ou STJ. Né? Eu acho que podia diminuir bastante o número de foro privilegiado. Acho que o Tribunal de Contas não precisava de foro privilegiado. Pelo menos é a minha opinião, que em certas funções que não há necessidade. Penso no Judiciário, Ministério Público, né? Mas e o Presidente da República? Eu não vejo. Assim, posso até mudar de opinião. Mas eu acho que poderia se acabar com isso. Em países que tinha isso, a grande maioria acabou, principalmente na Europa, né? Isso vem do coisa de Portugal, que se perpetuou o direito romano, né? Que veio transferido, romano-germânico, mas não vejo agora a necessidade. Alguns países adotaram para o presidente da República, mas eu não vejo a necessidade, né, do foro privilegiado em alguns casos. E não chamaria de foro privilegiado, mas chamaria, de repente, não de prerrogativa de função, mas que se mudasse o nome e que se adotasse para quem efetivamente teria que se adotar. Né? E não com essa visão de privilégio, mas com a visão de fazer a condução correta de um processo, dando o direito do devido processo legal, da possibilidade de defesa, do melhor, de ser mais justo, né? Porque hoje a gente vê que a situação em que se encontra está turbulenta e, confesso para vocês, eu não tenho certeza a respeito do que fazer, mas não vejo como um tema dos mais importantes para a discussão hoje, entendeu? Hoje nós temos problemas maiores do que esse. Acredito eu que vai ter que mudar isso,
né? Vai ter que se fazer um estudo a respeito e talvez diminuir para aquelas pessoas que efetivamente precisam, não por privilégio ou por prerrogativa, mas por prerrogativa da função que exerce, mas sim para proteger a função e não o indivíduo que está na função, né? Mas para que ele possa tocar com justiça, para que o julgamento seja justo, para que seja feito, para que se tenha o devido processo legal e para que a Constituição seja respeitada. Porque ela diz num trecho que você é igual perante a lei, que você tem duplo grau de jurisdição e daí você vê toda essa turbulência. E não sei, volto a repetir, isso é vantajoso para a pessoa que tem o tal privilégio. Acho que não é privilégio. Do modo como está o sistema judiciário, o processo dele, em tese, ficaria mais rápido, né? Já está julgado, depois julga por um colegiado e daí, ser condenado por um colegiado, você sabe o que acontece, né? Por colegiado, você vai preso, né? Condenado em segunda instância, por colegiado, vai preso. Então, acho que não devia de ter, né? Pelo menos é o momento que eu estou pensando, pelo pouco que eu estudei. Vou me aprofundar na matéria e talvez até mude de opinião. Mas tenho uma certeza, isso tem que modificar. Não sei se é tão importante no momento, até porque já foi tomada uma providência por parte do STF, né, de modificação, baixou um monte de processo aí para a primeira instância, porque foi definido, né, a situação do que é prerrogativa de função, mas mesmo assim é um assunto que vai dar ainda muito pano para manga e que vai ter que ser modificado ao longo do tempo. Mas não acredito que seja o maior problema do Brasil. Eu vejo como outros problemas mais urgentes, eu vejo como a reforma política o cerne de tudo. Se nós tivermos uma boa reforma política, né, uma boa reforma, não essas coisas que aconteceram por aí, eu acho que já é um grande começo para o próximo governo, né? Modificar essa lei de partidos, porque por 30 e poucos partidos, a gente viu ali o quadro, um monte de pessoas ali como candidato, né? Partido nanico, putz, olha, complicado, viu? A democracia é complicada, né? É o menos ruim, mas também é complicado. Eu não vi muito ali uma situação com esse número de candidatos que nos foi apresentado, né, que tem quantidade, mas obviamente não tem qualidade. Isso eu cheguei à conclusão que não tem qualidade, pelo menos a minha conclusão. Você tem que fazer a tua, né, tem que fundamentar a tua, estudar o que você acha para você fazer a escolha esse ano. Agora, não vejo como um tema tão importante para se discutir nesse momento, né? Não vejo, né? Assim, a gente vê, porque todo mundo quer acabar com o privilégio, né? Quer acabar com o diferencial. A gente quer que a Constituição seja cumprida, né? De que somos iguais perante a lei, que ninguém pode ser diferente, mas não somos. Nós não somos iguais. Infelizmente, o tratamento é diferenciado. A gente brinca com relação à imprensa. Será que a imprensa trata todo mundo igual, né? Ou não? Estou falando de onde eu trabalho, né? Que eu trabalho com a imprensa. Eu sei que o tratamento é diferenciado. Isso é diferente, né? Ninguém é tratado igual, né? Então, um cara que tem um poder aquisitivo, um poder de patrocínio, um poder de poder fazer propaganda, mas é claro que o veículo de comunicação vai tratar diferenciado. É natural, é um processo natural, né? O que não dá é para a lei aceitar isso, né? Para que a lei aceite isso, porque a Constituição diz e a lei aceita. A gente tem que mudar esse estado de coisas, mas mudar de forma consciente e mudar para melhor. Não é acabar com tudo com uma forma, como estamos falando, vamos acabar com o foro privilegiado, mas não é bem assim, né? Tem que agir com certa inteligência. Vou voltar a repetir, não acredito que seja modificação imediata, apesar de ser discurso, porque fica bonito o discurso, vai acabar com o privilégio. Olha, tem tanta falácia dita aí, vamos fazer isso, mas calma, de onde é que vai sair o dinheiro?
Ah, mas vamos fazer aquilo. E como é que vai ser feito? Eu vejo ali muita fragilidade nas propostas, principalmente quando se pega de que forma vai ser realizado, né? De que forma vai ser feito. Como é que vai fazer, né? Ah, eu vou melhorar o transporte, papapá, mas não existe fundamentação de onde é que vai vir o dinheiro, né? E volto a repetir, modificações terão que ser feitas. Essa do foro, eu acredito que dê para esperar. Eu sempre tive, vamos acabar com o foro, depois fui estudar a matéria, mudei de ideia. E vou contar para vocês. Eu tinha um pensamento muito cartesiano, muito quadradinho, né? Eu li um pensador católico chamado Cristão de Taíde, que dizia assim, não tenho compromisso nem com as minhas ideias. E eu achei errado aquilo, o cara não tem... Mas depois eu passei a entender. Porque quando você tem uma ideia muito fixa e ela é errada, por que você tem que persistir com ela? Você não tem que persistir com ela. Você pode retroagir, pedir desculpa do teu pensamento e seguir o caminho correto, né? Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. Agora a gente tem que ter a decência, a moral e a humildade de reconhecer o erro. Eu, por exemplo, tinha um pensamento ali que eu tinha que acabar com ele. Hoje eu já mudei de ideia. E já penso que não é tão vantajoso para o político, para coisa. Volto a repetir, é caso concreto, enquadramento, e não porque a pessoa é rica, é poderosa ou está investida num cargo. Agora, tem certas funções que precisam de um mecanismo diferente de julgamento em função da função que exerce, do cargo que tem. Vamos lá, o presidente da República, como eu falei, juiz, então, criam-se dúvidas e não vejo hoje como uma coisa tão imediata. Agora, a reforma política, pessoal, se nós não fizermos isso, e principalmente mudar a lei dos partidos, nós vamos continuar comendo grama. Vai ter que se fazer reforma. Sem reforma, o país não vai para frente. Sem segurança jurídica, o país não vai para frente. Não vamos ter investimento externo. Não vamos ter confiança no mercado externo. Nós precisamos angariar essa confiança com uma conduta correta, de a pessoa saber que vai investir aqui e não vai sofrer. Certo? Então, essa é a minha opinião a respeito desse tema. E isso foi discutido lá, tem um presidenciável, vou acabar com o fogo. Não é bem assim, né? Então, a gente vai ter que começar a ver esse tipo de proposta, ver o que cada um está propondo, de que forma que vai fazer, porque é fácil você chegar lá, cacarejar, até galinha cacareja, né? Chega lá, cacareja que vai fazer isso daí, mas não sabe de onde é que vai tirar e não existe viabilidade de se fazer determinadas situações, né? Então, vamos para o comercial rapidinho, Júnior, voltamos logo a seguir. Estamos novamente aqui com o programa Laroca Neto na sua TV Vila Velha e falávamos do foro de prerrogativa de função, do debate dos presidenciáveis que aconteceu lá na Rede Band na semana passada e foi muito comentada a participação do cabo Dalsolo no debate, acho que foi sexta-feira, né? Quinta para sexta-feira o debate da semana passada, e era um candidato pouco conhecido, né? Principalmente aqui no Paraná, o Dalsolo, que é um catarinense, né? Um cabo do Corpo de Bombeiros, mas ele apareceu. Eu estava prestando atenção no debate, e dentro daquela fragilidade de todos os candidatos, acredito eu, que se o Lula tivesse solto, o Lula ganhava a eleição. Não sei se o Lula vai poder ser candidato, eu acredito que não vai poder. Deus o livre se puder, porque daí é o cúmulo, é o fim da rosca, né? Eu não vejo ele como candidato a presidente da República, não só porque está preso, mas porque está condenado, já tem segunda instância, a gente tem que cumprir a lei, né? Agora, na fragilidade desses candidatos, nessa falta de uma linguagem que eu vejo somente o Bolsonaro tem, que é a linguagem simples, fácil, sem conteúdo, mas fácil de fazer, é a mesma do Lula. O Lula tem uma comunicação fácil, um linguajar fácil, as pessoas compreendem ele e ele fala aquilo que o povo quer ouvir.
É a mesma coisa o Bolsonaro, né? Um líder da extrema esquerda e um líder da extrema direita, né? O Lula, eu não diria extrema esquerda, né? Mas é esquerda, o Lula. E o Bolsonaro, porque linguagem fácil, né? O nosso povo com um baixo conhecimento da política e daquilo que pode ser feito, daquilo que pode ser executado, vai encontrar guarida na conversa, na prosa dada mais fácil, mais coloquial, do dia a dia, né? E foi o que aconteceu com o Cabo Garçolo no debate, né? Ele apareceu porque ele fala a linguagem, né? Querer que puxa Deus para a conversa, que eu acho absurdo, né? Deus não está nesse ambiente promíscuo de política, né? E vejo que quem carrega a alcunha de pastor, padre, missionário, antes do nome, está se prevalecendo da fé das pessoas para tentar capitalizar voto, né? Como se ser pastor fosse, né, a resposta para a pessoa que vai legislar, que vai fazer o seu trabalho, né? E que vai agir corretamente. Tem pastor que presta e pastor que não presta. Tem padre que presta e padre que não presta. Tem missionário que presta e missionário que não presta. Então, não é a alcunha ou a fé que vai determinar que o cidadão vai agir corretamente lá. Acho que não devia nem misturar. Eu acho um erro. Eu acho que as instituições religiosas que se utilizam dessa participação, e a gente sabe que isso tem, principalmente em algumas neopentecostais, põe o cara lá para candidato para levar benefícios para a igreja, para acertar a vida da igreja, né? Mais do que a conduta. E eu sempre digo, o Estado é laico, né? Não tem que misturar religião. A religião está muito acima da política. A fé é muito maior do que isso. E quando você mistura nesse momento promíscuo da política, né, fica até pior ainda, né? Então, não vejo com bons olhos esse tipo de atitude de misturar fé com coisa. Acho que não devia ser proibido de usar alcunha, né? Mas é facultado o direito de fazer escolha do nome do candidato. Então, carregam o padre fulano, o bispo ciclano, o pastor, né? E daí, né, para capitalizar voto, né? E daí colocam na vereda, digamos assim, no caminho errado, a fé e misturam fé que está muito acima, mas muito acima dessa promiscuidade que é a política. Então, não vejo com bons olhos esse tipo de procedimento que acontece, sou contra esse tipo de coisa, e o Cabo Garçolo lançava a mão de Deus, querer ter Deus na conversa, né? Fala alto, talvez seja como eu, também falo alto porque não escuto direito, daí eu tenho que falar alto, e talvez o Garçolo fale alto porque não escuta direito. Eu não vou pensar que ele seja assim todo dia. Imaginou ele no dia a dia falando daquele jeito, ia ser complicado. Mas ele caiu no gosto do povão, teve gente que gostou daquilo ali, né? Como o Bolsonaro, admirado. Eu achei o Bolsonaro ali meio, as propostas do Bolsonaro meio, né? Me deu a impressão que ele não tem conhecimento do que ele vai fazer. Ele fala, mas fica no fala, mas não vi. Achei que o nosso candidato aqui do Paraná, o Álvaro Dias, muito, digamos assim, a conduta dele, a forma dele falar, não cativou. Alguns se mostraram inteligentes, né, com conhecimento, mas mal acompanhados que estão, né? A gente vê partido político ali. E a pleiade de partidos políticos, né? 38 partidos políticos, os arcos partidários formados ali, e aquela situação que nos foi imposta, nos foi colocada à frente, que é a escolha do próximo presidente da República. Então vamos ver os temas que estão sendo apresentados. Já falei do foro privilegiado e prerrogativa de função. Eu quero ver se analiso alguns temas, até para trazer para você. Volto a repetir, não é para você adotar, mas é para você entender e fazer com a escolha, né?
A escolha é tua, eleitor, não pode ir pela conversa minha ou de quem quer que seja. Né? Você tem que construir o teu fundamento, e na medida que você constrói o teu fundamento, você vai depositar um bom voto e os próximos 4 anos eu espero que você, eleitor, cuide do teu eleito. Se ele for eleito, cuide dele. Né? Elogie quando ele acertar, critique ele quando ele errar. Né? Não vote para ele novamente se ele não agir corretamente com você, eleitor, mas acompanhe o mandato, porque você vai estar, se você acompanhar, você vai estar premiando aquela pessoa que se comporta bem. É como uma criança, né? Ela faz uma coisa certa, você vai lá, faz um elogio, é o professor dentro da sala de aula que distribui as estrelinhas. Nós temos que começar a distribuir estrelinhas, porque não tem só gente ruim na política, tem gente boa. A política é o caminho de resolver o nosso problema, porque se não for a política vai ser a guerra, vai ser a mortandade, e isso a gente não quer para as famílias brasileiras. Nós queremos resolver isso de forma pacífica, correta, através do voto, da democracia. Agora, o povo tem que se aculturar e tem que fazer boas escolhas. E além das boas escolhas, está-lhes dada a missão de acompanhar. E quando o teu candidato se comportar bem, dê estrelinhas para ele. Agora, quando ele se comportar mal, dê uma banana para ele. Começa a criticar ele lá no Facebook, no e-mail dele, porque pega o e-mail dele, o endereço eletrônico dele, passa mensagem, atenda dele. Se ele agir corretamente, ajude ele. Porque a pior coisa é você estar exercendo o mandato de forma correta e ninguém te dá bola. Ninguém ajuda você, né, no exercício, ninguém te apoia no exercício correto do mandato, de fazer a coisa certa, de lograr êxito à vontade popular através de você como um instrumento a serviço do povo e não para privilégio pessoal. Então, a conduta correta depende também de você, eleitor. A cobrança quando estiver errado e o apoio quando estiver certo. Não custa uma medida acertada o cidadão receber um elogio, porque hoje a gente coloca todo mundo no mesmo saco. Ninguém presta. Ninguém presta. E justamente quem condena é o mais culpado, que é o povo brasileiro, que é o povo que vende o voto, que é o povo que gosta do jeitinho brasileiro, que quer furar fila, que quer acertar a vida. Né? Individual, não coletiva. Então, isto tem que mudar no país. O comportamento nosso tem que mudar no país. Porque senão o país vai continuar essa draga que está, essa situação horrível que está, a falta de confiança do mercado externo, a falta de confiança de nós brasileiros no mercado. Né? E tudo isso vai trazer dificuldades para os nossos filhos, para os nossos netos, porque cada vez mais o Estado não respondendo aos anseios da população, nós vamos sofrer. É a questão da educação, que nós precisamos de mais qualidade de ensino. Não estou falando em aumento de estrutura, não. Nós estamos precisando de um ensino de qualidade. O ensino está muito ruim. As crianças estão abandonando o ensino. Nós estamos vendo isso, os dados, os indicadores já mostram isso. E eu vou começar a trazer mais indicadores aqui para mostrar a situação que está o país e a gente fazer uma boa escolha. Boa escolha, bom acompanhamento. Tenho certeza de que nós vamos estar sendo, acima de tudo, bons brasileiros, patriotas e cumprindo com o nosso dever, não só de votar, também de acompanhar e de, principalmente, fortalecer as boas ações e reprimir as más ações, sejam de parlamentares, de executivos, de magistrados, e com aquilo que não concordamos e que é errado, vamos criticar, e aquilo que é certo, vamos elogiar. Estamos terminando o programa aqui, mandando um abraço a todos. Nós temos um encontro marcado agora na próxima terça-feira. Nós vamos mudar um pouco o quadro. Terça-feira nós vamos ter novidade aqui, vamos trazer alguns advogados para falar a respeito de tudo isso, dessas promessas de campanha, aquilo que pode ser feito, aquilo que não pode ser feito, a legislação eleitoral. Não vou ficar só eu falando aqui, mas nós vamos trazer pessoas que vão fortalecer com conhecimento você, eleitor, para que você faça a boa escolha e o bom acompanhamento do teu candidato. Um grande abraço e até terça-feira, se Deus quiser.